Fala moçada, beleza? Professor Victor Matheus, mais uma vez a gente sai na frente em nosso primeiro vídeo de Direito Penal voltado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Já voltado para a banca do seu concurso, já voltado para o seu concurso. A gente já vai dar sempre dicas de 8, 10 até 15 minutos, que é o máximo que o YouTube permite, para você ser aprovado no concurso da Polícia Militar. E para me retribuir, de certa forma, essa aula gratuita que eu estou distribuindo aqui para vocês, faça um favorzinho para mim, compartilhe essa live, se inscreve no canal, deixe seu likezinho aqui embaixo e não esquece de seguir todas as dicas que a gente coloca aqui no curso para você, beleza? Então, bora para cima, compartilha esse vídeo, não esquece de dar aquela curtida que é muito importante para a gente. Hoje a gente vai abordar um tema que é o tema de dolo, lá do artigo 18 do nosso Código Penal, que é um tema tão básico, mas tão básico, que todo mundo que está estudando para concurso público e nesse concurso público cai direito penal, você tem que estar dominando essa parte, porque se você não dominar, certeza você errar uma questão na sua prova. Então, bora lá falar um pouquinho da letra da lei. Olha o que é que vai falar o nosso artigo 18 do Código Penal, que vai tratar sobre a questão do dolo de acordo com o nosso Código Penal. Ele fala o seguinte: crime doloso será quando, de acordo com o artigo 18, disse o crime, inciso 1, doloso quando o agente quis o resultado, é a primeira parte que você tem que separar, ou assumiu o risco de produzi-lo. Eu já quero que você coloque aí no seu material, na sua legislação, a seguinte coisa. Coloque aqui o chamado dolo direto e aqui o chamado dolo eventual. Muito importante você fazer essa diferenciação para a sua prova. Entenda o seguinte, ó. Todo mundo que comete um crime, na hora que for feita a avaliação desse crime que você cometeu, na hora que for analisado as circunstâncias, os fatos desse crime, tem um elemento que vai ser fato de ser analisado pelo juiz, pelo delegado, seja lá quem estiver investigando ou julgando o crime que você cometeu. É o chamado elemento subjetivo, o elemento que depende do sujeito. Traduzindo, a sua intenção ou não de cometer aquele crime. Esse elemento subjetivo é dado o nome de acordo com o nosso Código Penal, pode ser o dolo ou a culpa. A culpa eu vou deixar para uma próxima aula e hoje a gente vai focar no dolo de acordo com o artigo 18 do nosso Código Penal. Ele vai falar o seguinte, ó, quando o agente quis o resultado, ele quis produzir aquele resultado criminoso ou, que é o segundo caso, chamado dolo eventual, ele assumiu o risco de produzir. Vamos primeiro para o primeiro fato. Entenda o seguinte, eu pego uma arma, voluntariamente, com a minha vontade, com a intenção de praticar aquele ato, disparo a arma para matar a pessoa. A minha conduta foi uma conduta voluntária, eu quis praticar aquele ato, com a intenção de justamente matar uma pessoa. Eu vou lá, disparo e acabo matando o artigo 121 do nosso Código Penal. A minha conduta foi voluntária e o resultado também foi voluntário, eu quis aquele resultado. Esse é o chamado dolo direto. Você vai ser julgado e vai ser culpado de acordo com o artigo 121 do nosso Código Penal. Então, o dolo direto é quando a gente quer diretamente aquele resultado. Ele não procura caminhos, aliás, não procura atalhos para produzir aquele resultado, não procura nem se esconder. Ele vai lá e pratica o fato e diretamente vai querer que aquele resultado seja produzido. É o chamado dolo direto, a primeira parte do artigo 18. Além disso, vai ter o chamado dolo eventual. O dolo eventual ele é um pouco mais confuso, um pouco diferente do dolo direto. Não é que o agente quisesse que aquele resultado fosse produzido. Ele não queria, de fato, que aquele resultado fosse produzido. Mas, para atingir algo que ele queria, para fazer algo que ele queria, ele assumiu o risco de produzir aquele resultado. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou aqui no carro, dirigindo rápido porque eu quero mesmo, estou fazendo aqui um racha, um pega com outra pessoa. E eu ultrapasso o sinal vermelho sabendo que aquele sinal vermelho era aquele local era altamente movimentado por pedestres e eu poderia atropelar alguém naquele caminho. E eu acabo atropelando. Professor, mas tu passou o sinal vermelho com a intenção de matar uma pessoa? Não, eu não tinha diretamente a intenção de matar uma pessoa, mas eu sabia que aquilo poderia acontecer, mas eu simplesmente taquei o foda-se. Eu não me importava se aquele resultado poderia acontecer ou não. O dolo eventual é quando o agente quer fazer algo, quer praticar alguma coisa e ele assume o risco de produzir um resultado criminoso. Preste atenção, a minha intenção era passar o sinal vermelho. Em nenhum momento eu queria matar alguma pessoa, mas eu sabia que aquilo poderia acontecer,
previ que aquilo poderia acontecer e taquei o foda-se, eu assumi o risco daquilo acontecer. Em outro momento a gente vai estudar a questão da culpa consciente, que tem uma diferença bem básica entre a culpa consciente e o dolo eventual. Mas saiba, o dolo eventual é quando a gente ele pratica um resultado, aliás, ele pratica uma conduta voluntária, ele assume o risco de produzir o resultado. Aquele resultado não era o objetivo dele, mas ele sabia que poderia acontecer e ele simplesmente tacou o foda-se, beleza? Então bora voltar aqui para o nosso slide. Aí presta atenção na seguinte coisa, o detalhezinho que eu coloquei aqui para vocês no final. No dolo eventual, aliás, no dolo eventual, não só no dolo eventual, na verdade, no dolo direto, em qualquer espécie de dolo, vai ter duas figuras que são bem importantes. Ó. A conduta do agente é uma conduta voluntária e na culpa, a conduta também vai ser voluntária. Em outro momento a gente vai estudar a culpa de maneira mais aprofundada. Mas no dolo, o resultado que o agente quer produzir também vai ser um resultado voluntário. Aquela coisa, eu disparei a arma e eu voluntariamente matei aquela pessoa. Diferente de eu ter disparado de maneira voluntária, mas eu não tinha a intenção de praticar aquele resultado. Eu pratiquei o resultado por negligência, imperícia ou imprudência. Nesse caso aqui, seria a culpa, porque o resultado seria involuntário. Mas no caso do dolo, a conduta é voluntária e o resultado que você praticou também vai ser um resultado voluntário. Lembrando também que, de acordo com a teoria finalista, ou teoria finalista da ação, pode ter esses dois nomes, o nosso crime, um crime para que ele seja cometido, ele tanto tem que ser um fato típico, como também um fato ilícito, como um fato culpável. Vou tentar explicar para vocês aqui de maneira bem simples. Entenda o seguinte, ó. Para que eu cometa um crime, aquele fato ele tem que estar tipificado no nosso Código Penal ou em alguma lei. Por exemplo, eu não posso cometer um crime se a lei não prevê que aquilo seja crime. Por exemplo, beber uma água em horário que não é permitido, isso é crime? Não, porque não está descrito na lei. Então, para que você cometa um crime, primeiro, tem que ser um fato típico. Além disso, o fato que você cometeu, a atitude que você cometeu, a conduta que você cometeu, tem que ser uma conduta proibida, tem que ser uma conduta ilícita. Além de ser um fato típico, tipificado na lei, deve ser uma conduta ilícita, quer dizer o quê? Você não pode ter cometido esse fato sobre algum excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade. E, por último, a sua conduta também, aliás, o agente que cometeu esse fato também tem que ser um agente culpável. Por exemplo, eu cometi um fato típico, o artigo 121. Eu não estava amparado em nenhum excludente de ilicitude, não estava, mas eu sou menor de 18 anos. Eu posso ser punido por esse crime? Não, porque vai ter um excludente de culpabilidade nessa situação. Claro que isso aqui deve ser explicado de maneira mais aprofundada, mas esse não é o objetivo desse vídeo. Mas eu quero que vocês se atentem para a seguinte coisa, ó. Presta atenção. O dolo, o elemento subjetivo, tanto o dolo como a culpa, eles irão integrar a conduta, que é um elemento do fato típico. Então, a sua conduta ela tem duas opções. Ou ela vai ser uma conduta culposa, ou ela vai ser uma conduta dolosa para que você seja culpado de acordo com o nosso Código Penal. Outro detalhe também é que todos os crimes do nosso Código Penal, eles admitem a modalidade dolosa. Na verdade, de maneira principal, os crimes são sim dolosos, só pode ser punido se a sua conduta for dolosa. A culpa, que é quando você comete um crime por negligência, imperícia ou imprudência, é só se tiver previsão na lei. Por exemplo, lá no nosso artigo 121 vai ter o chamado homicídio culposo, mas existem diversos crimes do nosso Código Penal que não tem a previsão de culpa para o cometimento daquele crime. Então, cuidado com esse detalhe aí. Não é todo crime que tem a previsão culposa, mas todos terão a previsão dolosa. Então, é importante você se atentar que o dolo integra a conduta, que é um elemento do fato típico. E mais algumas coisas que são importantes para vocês. O chamado dolo direto, como eu já coloquei para vocês, é quando a gente quer de fato o resultado, que é a primeira parte do artigo 18, como eu já expliquei para vocês. O dolo indireto, que também é chamado de dolo eventual. Na verdade, na prova de vocês, provavelmente vai vir o termo dolo eventual. No caso do dolo direto, é a teoria da vontade que vai ser assumida, que vai ser cobrada. Isso quer dizer o quê, professor? Entenda.
No dolo direto, a gente quer diretamente aquele resultado. Então, é uma reprodução da sua vontade, da sua intenção, da sua vontade de praticar aquele ato. Então, no dolo direto vai ser a teoria da vontade a respeito dessa primeira parte do artigo 18. Já no dolo eventual, o agente não quer diretamente o resultado, mas ele assume o risco de produzir. Ele sabe que o resultado pode acontecer e ele simplesmente toca o foda-se, não tá nem aí se acontece. Se eu passar esse sinal vermelho e matar alguém, eu não tô nem aí, eu não me importo com isso. Então, no dolo eventual, a teoria vai ser do assentimento, a teoria do assentimento que vai ser adotada no nosso dolo eventual. Já também, por último, para encerrar o nosso vídeo, tem o dolo alternativo. Olha o que ele fala aqui na definição do dolo alternativo. Quando a gente deseja indistintamente que um ou outro resultado seja praticado. Sua intenção se destina com igual intensidade a produzir entre vários resultados previstos como possíveis. No chamado dolo alternativo, entenda, o agente ele tem mais de um resultado possível que ele tem a intenção de praticar. O exemplo que ele traz aí na afirmativa de quando o agente vai lá, pratica uma conduta dolosa para tentar matar uma pessoa, mas ele acaba só lesionando. Ele pode tanto praticar tentativa de homicídio, homicídio tentado, como também homicídio consumado, como também a lesão corporal. O fato é que ele quer atingir aquela pessoa. Ele pode, provavelmente nesse caso do homicídio, se ele conseguir acertar e não conseguir matar, ou se ele conseguir matar de fato, ele pode responder pela tentativa de homicídio ou pelo homicídio consumado. Então, o dolo alternativo é quando ele tem a intenção de praticar um ato, mas existem várias opções e ele simplesmente não se importa com qual das opções ele vai praticar aquele ato. Pode ser tanto o homicídio de fato, como uma lesão corporal grave, e aqui ele assumir, aqui ele praticar de fato, vai ser aqui ele vai ser punido. O exemplo, por exemplo, de eu tentar matar uma pessoa, que eu tento matar uma pessoa e pratico somente uma lesão corporal, mas nesse caso eu vou ser punido pela tentativa de homicídio. Então tem uma série de fatos, uma série de argumentos, uma série de situações sobre o dolo de acordo com o nosso Código Penal. Se você quiser aprender direito penal comigo de uma maneira mais aprofundada, voltada para o concurso da Polícia Militar, vou deixar um link aí na descrição do vídeo para você adquirir o nosso curso de Direito Penal voltado para o concurso da Polícia Militar. O primeiro e o melhor curso voltado para o seu concurso da Polícia Militar. Tem questões, tem videoaulas, tem acompanhamento do professor, você tem a opção de tirar dúvidas, enfim, tá um curso completo para vocês. Mais uma vez a gente sendo pioneiro em nosso primeiro vídeo aqui no Instagram. Não esquece, aliás, no Instagram não, né? No YouTube. Não se esquece de marcar, de compartilhar esse vídeo, deixar o like, comentar e se inscrever no canal, que é muito importante. Quer aprender direito penal comigo? Linkzinho aí na descrição, penal para PM. Não perca tempo. Tamo junto, valeu, é nóis.